Olá, meus queridos, vamos dar continuidade ao nosso assunto de Química e hoje nós vamos para a nossa segunda aula com gráficos de mudanças de estado. Aqui são os nossos conteúdos programáticos da unidade 1, que nós já vimos até o momento. E para dar continuidade, nós vamos ver hoje gráficos de mudanças de estado. E quais são os objetivos de aprendizagem dessa nossa aula? Nós pretendemos identificar os diferentes tipos de gráfico da mudança de estado físico e nós vamos interpretar os gráficos referentes aos estados físicos da matéria. Então, vamos lá. Nós vamos ver gráficos de uma substância pura, nós vamos ver gráficos de uma mistura, onde no gráfico de uma mistura, nós temos gráficos de uma mistura eutética e temos o gráfico de uma mistura azeotópica. Vamos para o gráfico de uma substância pura. Aqui nós temos o gráfico de uma substância pura. E o que é que nós conseguimos identificar nesse gráfico? Vocês observando, nós estamos vendo, que aqui nós temos a passagem do sólido para o líquido. Depois temos a passagem do líquido para o gasoso, certo? No nosso gráfico de substância pura, nós temos dois patamares constantes. Dá para a gente observar aqui que nós temos esse patamar aqui constante, que é da passagem do sólido para o líquido, que é no ponto de fusão, e temos esse segundo patamar constante também, que é na parte do ponto de ebulição, ou seja, da passagem do líquido para o gasoso. Esse gráfico é um gráfico de uma representação de uma substância pura. Toda substância pura, ela vai apresentar como característica esse gráfico, apresentando dois patamares constantes. Esses dois patamares são no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Ok, pessoal? E o gráfico de uma mistura? Como é o gráfico de uma mistura? Vocês devem estar observando aqui. Nesse nosso gráfico de uma mistura, nós não temos nenhum patamar constante. Então, é isso que diferencia o gráfico de uma substância pura para o gráfico de uma mistura. O gráfico de uma mistura não apresenta nenhum patamar constante. Ok? Continuando ainda, nós temos o gráfico de uma mistura eutética, que nós vimos que os gráficos das misturas, elas se dividem em mistura eutética e misturas eutópicas. Mas o que é uma mistura eutética? Mistura eutética são aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de fusão ou de solidificação. Então, aqui, observando o nosso gráfico, o que é que nós estamos conseguindo identificar nesse gráfico? Nós estamos vendo que no ponto de fusão, onde é a passagem do sólido para o líquido, no caso aqui para o aquecimento, a gente tem esse patamar constante, certo? Uma mistura eutética, ela se comporta como uma substância pura na parte do ponto de fusão. Isso é o que caracteriza uma substância eutética, um exemplo de mistura. No gráfico de uma mistura azeotópica, nós temos que ver o seguinte: o que é uma mistura azeotópica? A mistura azeotópica, elas são aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de ebulição. Ou seja, aqui no nosso gráfico, nós observando, estamos vendo que no ponto de ebulição, que é da passagem do líquido para o gasoso, a substância vai se comportar como uma substância pura em um único patamar. Mas no ponto de ebulição, ela permanece constante.
Então, é isso que classifica uma mistura azeotópica. Ela apresenta um patamar constante, ok? Então, vamos lá, vamos resumir isso aí para ver se ficou bem claro, né? Nós temos esse gráfico aqui que está apresentado. E qual a diferença desse gráfico para esse aqui, para o segundo gráfico? Estamos observando que no primeiro gráfico nós temos dois patamares constantes. Estamos com o patamar constante no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Enquanto no segundo gráfico nós não temos nenhum patamar constante. Então, nesse caso, o gráfico 1 pode ser classificado como uma substância pura. E o gráfico 2, ele é classificado como uma mistura. E qual a diferença desse primeiro gráfico agora para esse outro segundo gráfico? Nós estamos observando que nesse primeiro gráfico, nós temos um patamar constante, que é da passagem do sólido para o líquido. No segundo gráfico, nós estamos percebendo que ele é constante no ponto de ebulição, na passagem do líquido para o vapor. Essas são as duas diferenças, né, nesse gráfico. Então, o primeiro gráfico, ele pode ser classificado como uma mistura eutética. E o segundo gráfico, ele apresenta como uma mistura azeotópica. Ok, pessoal? Por hoje são isso aí, tá? Eu trago mais algumas informações para vocês que nós vamos ter o seguinte. Vamos ter mais atividades na plataforma Causon. Quem ainda não acessou a plataforma, acesse, se familiarize lá com o site e vão respondendo as atividades, certo? Vocês também vão revisar esse assunto abordado no livro didático, no capítulo 3, na página 49 até a página 52. Qualquer dúvida, podem perguntar lá na plataforma, certo? Beijos, bons estudos para vocês, obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.